Guilherme, eu vou fazer uma pergunta. Era um pouco difícil, porque a gente é São Paulino, então a gente puxa meio que a sardinha, que a gente foi o primeiro a ter um centro de treinamento maior do Brasil. Era assim, todo mundo queria ir lá, ex-jogadores, ou jogadores que machucavam lá fora, ia no nosso refil fazer tratamento lá. A gente era espetacular. Hoje, eu não estou muito presente, faz tempo que eu não passo por lá, não sei. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente ainda é moderno? Essa é a primeira pergunta. A nossa base, eu vi porque a gente ganhou a copinha, mas a gente já teve em 93 e 94, o Tele Santana colocou dois times, né? Um time de pequeno, o de garotos e o time Sim, titular. né? A gente era assim forte nisso. Denilson, Lucas e outros jogadores. Kaká, por exemplo, saíram da base e hoje a gente não tem isso. É porque a gente não tem mais esse glamour como a gente tinha antes. O que é a sua opinião sobre isso? Cara, é uma ideia que eu troco muito com meu pai. Antigamente, o Refis do São Paulo era algo que, como você falou, o imperador veio de fora para se tratar aqui, Sim. diversos jogadores vieram se tratar aqui, e era realmente era do futuro. Só que o São Paulo praticamente parou no tempo. Parou no tempo, Uhum. se for ver em comparação, por exemplo, ao do Palmeiras, divisão de muro com muro. Cara, e a estrutura do Palmeiras hoje é muito maior, infelizmente, em questão Hum. desse Refis. O São Paulo, pô, o tanto que veio sofrendo com lesões esses últimos anos, lesões bestas, lesões. Pô, tinha o caso do próprio Rojas, que era um jogador que jogou em 2018, 2019 em São Paulo, Uhum. lesionou o mesmo joelho duas vezes. São muitas lesões que antigamente São Paulo, os jogadores não conseguiam com o time tricolor. Então realmente ficou para trás. E, cara, a base do São Paulo é o que eu falo, é a essência do clube, é algo que sempre manteve o São Paulo em pé, manteve o São Paulo bem. E jogador, cara, tem na base, qualidade tem na base, óbvio. O investimento era muito maior antes, em comparação aos outros times. Agora, pô, o Palmeiras chegou com tudo, esses times, o Flamengo vem investindo demais, mas ainda o São Paulo ainda tem uma base muito boa, até porque é o campeão da Copinha. Mas aí quando vem esses jogadores, cara, aqui eu consigo te listar pelo menos cinco. O Mike, lateral do time do campeão da Copinha, o Igão, o Rian Francisco Ferreira, o Alves, o goleiro João Pedro. São diversos jogadores que têm um puta potencial, só que com técnicos do Beldia hoje não estão sendo utilizados. E aí você acaba ofuscando um pouco o brilho deles. Aí do nada vai lá e empresta o Alves para um time de fora, aí vai jogando, aí você vai perdendo essas joias. Cara, o Rio Francisco é um baita jogador e não está sendo utilizado. É só você ver o exemplo de William Gomes, tinha um puta potencial para vingar no São Paulo, para se consolidar mais como um jogador. Foi de graça para o Porto. O próprio Moreira, um lateral com muita qualidade. Às vezes como o São Paulo trata esses jogadores da base, porque tem um desespero de dívida, tem um desespero com isso, e às vezes eles saem de graça, acabam saindo de graça, porque os outros times sabem dessa situação do São Paulo e acabam até algumas vezes explorando. E aí o São Paulo perde muitos talentos, muitos talentos. É algo complicado e é frustrante, porque é uma base muito boa para um gerenciamento que não está à altura. A gente está prestes para começar o Brasileiro e temos também a Copa do Brasil e a Libertadores. Eu, como torcedor, eu quero muito a Libertadores, porque o São Paulo não ganha há muitos anos. Você que está mais perto do São Paulo, qual que é a sua visão? Você acha que a gente tem time para as três frentes, ou a gente vai ter que priorizar ou a Libertadores, de fato, esquecer um pouco a Copa do Brasil e o Brasileirão? O que você acha sobre isso? Cara, prioridade do São Paulo, prioridade da galera lá de dentro é a Libertadores. Isso não há dúvidas. É a competição que eles querem. Comissão técnica, jogadores, diretoria. O foco são as Copas. Mas São as a Copas. Libertadores é o principal foco, é a Libertadores. Isso é inegável, não tem nem como falar. Esse ano faz 20 anos que o São Paulo não. São Paulo foi tri por 20 anos, foi o primeiro tri, e esse ano já pode ser ultrapassado por Flamengo, pode ser ultrapassado por Palmeiras, pode ser ultrapassado, poderia por Santos, por Grêmio, mas como não estão na competição, não podem, mas o São Paulo é o único tri. Então, é uma competição que os jogadores almejam muito, eles sabem da química, sabem da atmosfera, todo São Paulo sabe como que é a quarta-feira de Libertadores no estádio de Morumbi, é algo que é surreal,
E só que o plano do São Paulo não é largar também o Brasileirão, que nem foi, por exemplo, em 2023. Apostou tudo na Copa do Brasil, o Brasileirão acabou ficando um pouco de lado, passou um sufoco ali. E recentemente eu estava numa coletiva com o Casares e ele falou: a intenção do São Paulo é pegar um sétimo, pegar um sexto lugar ali. Resumindo, ele falou isso. Ele só Entendi. não falou, não vou brigar para ficar em oitavo, mas deu para ver que o planejamento do São Paulo esse ano não é ficar em 14º, porque se der tudo errado, pega um G6, vai para a Libertadores, assim como foi o ano passado. Estamos na Libertadores de novo. Uhum. Mas o foco, com certeza, são as Copas, e a Libertadores tem uma mística absurdamente diferente para o São Paulo, então, com certeza vai ser a prioridade. Ô, Guilherme, conta pra gente, assim, de acordo com a sua visão, assim, o que é necessário para o São Paulo voltar a ser dominante? Cara, é essa parte de gestão, essa parte de, quem sabe, às vezes chegar ao investidor, essa parte de quitar essas dívidas, é um melhor gerenciamento das contratações, pensar, não fazer contratações esperadas, por exemplo, como, sei lá, foi a do Dani Alves para agradar a torcida, parar com essas cortinas de fumaça para disfarçar o que está acontecendo no interior do clube. Às vezes é mudar o estatuto, isso daí, cara. Futebol hoje, mais do que nunca, virou direção, virou gestão. Então é saber quitar essas dívidas, é saber você formar um plano financeiro, você formar uma base para não passar mais por isso de novo, só que isso é um processo que demora muito. Hoje o São Paulo não está. O plano do Júlio Casares é pegar 3, 4 anos para reestruturar o São Paulo financeiramente. É o que a gente falou, pode dar muito certo, pode dar muito errado, e construir uma base para que isso não aconteça mais no futuro, para que não tenha mais uma crise, para que o São Paulo não precise ficar devendo salário para jogador. Então, com certeza, essa parte financeira, isso daí e de gestão é o que mais importa, é o que mais pesa na fase dos clubes hoje. Essa parte. Um exemplo é o Santos, cara. O Santos estava com o Rueda lá, acabou com o time do Santos, destruiu o Santos. Santos caiu para a Série B. O São Paulo, graças a Deus, não passou por isso. Mas se não abrir o olho e se der errado esse plano de fundo, de investimento, o São Paulo tem que ficar muito esperto aí, porque cada vez mais os clubes estão se reforçando, estão tendo boas gestões, e isso no futebol é tudo. É só você comparar o futebol brasileiro com o futebol argentino hoje. Cara, Exatamente. futebol argentino antes era uma potência, ganhava tudo que era Libertadores, batia por todo mundo. Hoje o futebol argentino, hoje a Libertadores virou, podemos dizer que uma Copa do Brasil, com alguns times argentinos que batem, mas eles não são mais os protagonistas, que nem eram antes. Justamente por conta de gestão. A galera da Argentina não apoia SAF, não apoia investimento. Eles são mais raiz. É um conceito deles, só estão fazendo eles ficarem para trás. E é o que eu falei, futebol hoje é direcionamento, é gestão, e se não tiver isso, não tem camisa que consiga sustentar o time somente com o peso da camisa. É complicado.